O escritor sem poiso. O itinerário doméstico de Camilo Castelo Branco. Poucos escritores portugueses tiveram uma vida tão profundamente inscrita nos lugares que habitaram e, paradoxalmente, tão marcada pela ausência de uma casa verdadeiramente sua, como Camilo Castelo Branco. 1825-1890. A sua biografia pode ser lida como uma sucessão de moradas provisórias, casas emprestadas, quartos arrendados, celas, hospedarias e, por fim, uma residência que, não lhe pertencendo juridicamente, acabaria por se tornar o centro simbólico da sua obra e da sua memória. A Casa Rural em São Miguel de Seide, transformada em museu no ano de 1922. Nascido em Lisboa, no bairro Alto, numa casa da Rua da Rosa, atualmente com os números 5 a 13, num registro discreto que o identificava como filho ilegítimo, Camilo cedo ficou à margem das certezas domésticas. A morte prematura da mãe e poucos anos depois do pai conduziu-o aos 11 anos de idade ao norte do país, onde se iniciou um longo percurso de deslocações. Em Vila Real, acolhido por familiares, numa casa na Rua do Carmo, começa uma infância marcada pela instabilidade. Mesmo aí, a permanência é curta. A casa é abrigo, mas nunca raiz. A deslocação para uma freguesia rural próxima, Vilarinho de Samardã, acompanhando a irmã já casada, viria a ganhar estatuto especial na memória do escritor. Mais tarde, recordaria esses anos como os únicos verdadeiramente felizes da juventude. A casa, propriedade do seu cunhado, de traça rural e 2 pisos, era também um espaço de aprendizagem informal, mediada por livros, conversas e uma educação fragmentária. Ali dormiu, ali leu, ali começou a formar-se intelectualmente, ainda que sempre com inquietação de quem sente que aquele lugar não lhe basta. A fuga seguinte levou a uma aldeia transmontana, Friume, concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, onde se fixou por breves anos num casamento inesperado e precoce, aos 16 anos de idade, com uma jovem camponesa de 14 anos, Joaquina Pereira de França. A casa onde viveu, de 1841 a 1843, não lhe pertenceu, como não lhe pertenceu o destino que ali se desenhou. O cotidiano rural, o nascimento de uma filha precocemente falecida aos 4 anos e a tentativa de vida familiar colidiram com a personalidade errante de Camilo. 2 anos depois, desapareceu da aldeia, abandonando a esposa grávida e apagando quase por completo esse episódio da sua narrativa pessoal. O lugar ficou durante décadas como uma nota incómoda na sua biografia, um espaço que preferiu esquecer. O Porto surge então como refúgio e palco. Chegado no outono de 1843, instala-se nos bairros mais antigos da cidade, em ruas estreitas e casas degradadas. Inscreve-se em cursos que não conclui, frequenta tertúlias, cafés, livrarias, teatros e começa a viver da escrita. A cidade e os seus arredores mais próximos ou mais longínquos acompanham-o, mas nunca o fixa. Muda de casa vezes sem conta, ora por necessidade, ora por impulso, ora por fuga. Hospeda-se em hotéis respeitáveis quando a fama o permite e regressa a quartos modestos quando as circunstâncias apertam. 5 anos depois de ter chegado ao Porto, no ano de 1948, tem uma filha, fruto do relacionamento tumultuoso e extraconjugal com Patrícia de Barros. Entre todas essas moradas portuenses, destaca-se uma que não foi escolhida, a cela da antiga cadeia da relação. Preso sob a acusação de manter uma relação adúltera com Ana Plácido, Camilo passou cerca de 1 ano encarcerado entre 1860 e 1861. A cela, hoje identificada, foi espaço de sofrimento, mas também de criação. Foi ali que escreveu uma das obras mais emblemáticas do romantismo português, Amor de Perdição, um livro editado em 1862.
bem como o livro Memórias do Cárcere, também publicado em 1862, demonstrando que para ele a escrita não dependia do conforto, mas tensão. A prisão acabou por reforçar a sua notoriedade e cristalizar a imagem do escritor maldito. Apesar da ligação intensa à cidade do Porto, a cidade surge na obra de Camilo como um espaço datado. É a cidade da juventude, dos excessos e das paixões, observada com sarcasmo e desencanto. À medida que envelhece, afasta-se progressivamente desse cenário urbano e prepara-se para um isolamento mais profundo. Esse afastamento concretiza-se no ano de 1863, quando se instala definitivamente numa casa rural em São Miguel de Ceide, no município de Vila Nova de Famalicão. A moradia, de origem minhota, também não lhe pertence. Herdada pelo enteado, viria, contudo, a tornar-se a sua residência mais duradoura. Em redor da casa, uma quinta produtiva. No interior, uma sucessão de divisões que acumulam vida doméstica e trabalho intelectual. Em Ceide, Camilo encontra pela primeira vez uma aparência de estabilidade. Vive em família, recebe visitas, escreve compulsivamente. No piso superior, instala o seu escritório com uma secretária de dupla face, que permitia, sempre que necessário, o trabalho simultâneo com a mulher, Ana Plácido, já viúva de Manuel Pinheiro Alves. A biblioteca, incompleta depois de uma venda forçada por falta de dinheiro, mantém ainda assim centenas de volumes, testemunho de uma vida inteira entregue à leitura e à escrita. Muitos romances seriam ali concebidos num ritmo intenso e quase industrial, tantas vezes à luz da vela, transformando a casa numa verdadeira oficina literária. Os objetos da casa ganham, entretanto, uma dimensão simbólica. Um antigo relógio de parede, ainda em funcionamento, marca não só as horas, mas a persistência do tempo camiliano. No exterior, uma acácia, plantada por um dos dois filhos e replantada após ter sido cortada, prolonga a ideia de continuidade e perda. Numa das paredes da quinta, um pequeno mirante voltado para a estrada, a que chamavam Mirante de Ana Plácido. Revela a atenção permanente ao mundo exterior, de onde chegavam histórias que alimentavam a ficção. À entrada da quinta, um obelisco de granito assinala visitas marcantes e lembra que o isolamento nunca foi absoluto. Mas Ceide é também o lugar do declínio. A doença de um filho e a esteroinice de outro, os conflitos familiares, a progressiva cegueira e o agravamento do estado psicológico tornam a casa num espaço ambíguo, refúgio e clausura, criação e sofrimento. Foi ali que Camilo decidiu pôr termo à vida com um tiro de revólver na cabeça, numa tarde de junho de 1890, encerrando o ciclo de uma existência marcada pela inquietação. Após a morte, o corpo segue para o Porto, cumprindo um desejo expresso em vida. No cemitério onde escolheu repousar, o cemitério da Lapa, no Porto, encontra enfim uma morada definitiva. Assim se fecha o percurso de um escritor que nunca foi proprietário dos espaços que habitou, mas que os transformou todos em matéria literária. Mapear as casas de Camilo é, afinal, compreender a sua obra, uma escrita feita em trânsito, erguida sobre quartos provisórios, casas alheias, prisões e refúgios rurais. Um escritor sem poiso fixo, cuja verdadeira casa foi sempre a literatura. Gratidão, fique bem, até à próxima.